Então, esse filme, né, do qual a gente vai estar discutindo, ao mesmo tempo que nós vamos falar sobre a metanoia, sobre a individuação, sobre a integração ânima e ânimo, sobre o amor que começa no anahata, no centro cardíaco, no centro, né, no peito. Então, esse filme é interessante porque a gente vai perceber, a partir da relação conjugal, né, os emaranhados complexos que perpetuam e ultrapassam a temporalidade e a finitude. É muito interessante. Bom, eu nem poderia ficar falando minha vida pessoal, mas vou falar um pouco. Eu entendi o que era o casamento quando meu pai morreu, né? Eu ainda era jovem, né? Tinha acabado a PUC, e a minha mãe começava a fazer tudo que meu pai fazia. Eu falava, o que é isso? Aí eu fiquei entendendo como assim, no casamento, cada um vive uma polaridade, é muito maluco, né? E se por algum motivo, divórcio ou morte, acontece uma separação, cada um imediatamente tem que recolher tudo aquilo que estava depositado no outro. Eu fiquei assim, em estado de êxtase. Falei, meu Deus, que minutice, né? Nada como a prática real, né? Você observar as coisas ali, né? Então, nesse filme, tal como aconteceu com a minha mãe, houve essa questão da ruptura e a necessidade de viver aqueles aspectos que eram vividos apenas através do outro, né? Então, essa trama, ela vai permitir que a gente veja, aliás, também essa junção, não só do casal, mas como mesmo da cultura, né? Da cultura alemã e japonesa, né? Então, onde a gente vai perceber o relacionamento psíquico, a gente fala na velhice, mas não precisaria ser na velhice, isso acontece em qualquer idade, né? Acontece independente da idade. Só que quando a gente fica mais velho, a possibilidade é maior de integrar, mas não significa necessariamente isso, né? Ser velho não significa ser sábio. Não é verdade que a velhice vai fazer uma diferença nesse sentido, né? Engasguei. Então, vamos lá. Atualmente, a psicologia é desafiada a incursionar pelos diversos campos do conhecimento e muitas vezes a gente tem que fazer interface, né, com várias ciências, com várias coisas, porque senão não dá conta, né? Como agora a gente está vivendo essa questão das mídias sociais, do mundo online, né? Então, a cada momento surge algo novo e temos que fazer esse percurso, né? Então, o Jung, ele sempre foi muito interdisciplinar, né? Porque quando a gente se debruça sobre a teoria junguiana, nós vamos perceber como ele transitava em várias áreas do conhecimento, né? Biologia, antropologia, astrologia, enfim, todas as áreas do conhecimento. E ele compreendeu profundamente a psique humana, ao elaborar, por meio de uma observação precisa e empírica, toda a sua teoria, né? E um dos conceitos principais é o conceito de individuação, né? O que seria isso? O que é a individuação? Então, diferentemente do individualismo, né, que leva o indivíduo a um grau de isolamento, né, individuação é algo completamente diferente. Significa o ser humano se tornar aquilo que ele é na sua essência, né, inteiro, por meio de um contato profundo consigo mesmo. Às vezes a gente tem uma ideia fantasiosa sobre isso. Nem sempre tornar-se si mesmo é alguma coisa fácil, gostosa e tranquila, né? Eu sempre brinco dizendo isso requer muito sangue, suor e lágrimas, né? Porque aquilo que é bom para você pode não ser bom para sua família, pode não ser bom para sua sociedade, pode não ser bom para ninguém, só para você. E muitas vezes as pessoas confundem, né, essa questão com individualidade. Então, o conceito de individuação, ele desempenha um papel muito grande,
né, na psicologia junguiana, porque ele é um processo de formação e de particularização do ser individual. Em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do grupo, do conjunto e da psicologia coletiva. Então, isso está presente desde o início da nossa vida. Às vezes, né, você vê a mesma questão da tipologia. O indivíduo nasce numa família que todo mundo é pensamento e ele é sentimento. Aí já começa a confusão, né? Ou todo mundo é extrovertido e o camarada é introvertido. Pronto, aí já começa tudo, né? Ou ele vai ter que ser um falso extrovertido, ou ele vai ser o estranho no ninho o tempo todo, né? Então, acredita-se que a maior virtude dessa concepção seja de colocar o indivíduo sempre em conexão com um sentido maior da sua existência. Ainda mais e principalmente quando ele está se afastando dessa busca maior. Como a gente pode perceber nesse filme, na trajetória da protagonista Trude, né? O que acontece com ela durante todo o filme. Então, à luz da psicologia junguiana, nós encaramos que temos vários ciclos vitais, né? E o Jung se debruçou mais em contemplar a vida adulta, né? E principalmente a metanoia, essa fase da vida, né? Que não tem uma data cronológica, né? É engraçado porque, sei lá, a metanoia do Jung foi com 38 anos, hoje em dia 38 anos é praticamente adolescente, né? A coisa mudou muito. Mas também a pessoa pode ter 80 anos e não ter passado por esse processo. Né? Então, o ideal, na primeira metade da vida, inclui-se a separação da mãe, né, o desenvolvimento do ego, o abandono da infância e a aquisição da idade adulta, o que para muitas pessoas é difícil, né? Então, em geral, essas realizações sugerem a consolidação de algumas questões, como, por exemplo, uma posição social, casamento, paternidade, atividade profissional, questões ligadas ao eu, ao ego, né? E, com isso, uma inserção e uma adaptação social que se faz nesse momento, né? Por outro lado, na segunda metade da vida, a tônica vai se descolar dessa dimensão externa, porque é necessário, nesse momento, um maior contato com o mundo interno. Até porque há uma cisão mesmo do mundo externo. Normalmente a pessoa se aposenta, normalmente os filhos saem de casa, né? Então, o papel social também muda. Né? Então, assim, se voltar para o mundo interno é facilitado também por essas coisas, né? Então, as conquistas e as realizações concretas, elas vão ficando em segundo plano. E, com isso, uma busca de algo maior vai acontecendo. E aí, a gente se fala nesse momento da crise da metade da vida. É nessa passagem que o homem se vê flertando com o horizonte. Uma outra coisa que acontece também é a morte dos pais, né? Então, quando morre o meu pai, minha mãe, eu entro em contato com a finitude, né? É muito estranho você não ter mais o pai e a mãe, né? Nesse momento, você é realmente obrigado a olhar de uma forma diferente para o mundo. Epa, deixa eu ver aqui. Como que eu faço? Opa, voltou. Então, e aí que o Jung considera esse segundo momento da nossa vida como um processo de desenvolvimento. Então, é muito interessante porque em outras abordagens de psicologia não tem essa visão tão clara.
E para o Jung, realmente, o ser humano está em constante processo de desenvolvimento. Então, nesse caso, quando a gente olha para uma pessoa mais velha, acha que é fácil, não é. E ele fala, se foi difícil chegar até aqui, na consolidação das coisas no mundo externo, você não viu nada. Como é difícil o desafio do mundo interior. E de olhar, principalmente, a vida não vivida, né? Principalmente as traições que nós cometemos com nós mesmos, né? Nas escolhas que fizemos, que muitas vezes não foram as escolhas da alma, né? E nesse momento, então, que a gente realmente experimenta a consciência de nós mesmos como algo muito mais amplo. E nesse momento, muitas vezes também vem a avosidade, né, Silvana? Nos tornamos avós. Então, ele afirma que a metanoia, como eu falei, não é um conceito que tem uma conotação rigidamente cronológica, mas ele vai depender mesmo do processo de desenvolvimento individual, né? E ele fala que o ser humano não viveria tantos anos se isso não tivesse um significado para a espécie, né? Então, porque o declínio físico não significa um afastamento da alma, mas justamente o contrário, a possibilidade da realização de si mesmo, ou seja, ser quem ele é propriamente, incluindo aí na personalidade conteúdos que até então foram inconscientes devido à unilateralidade desse ego jovem. Então, se a gente pensar, né, que biologicamente acontecem coisas no organismo. É interessante, né? Que nos obriga mesmo a ficar mais quieto, né? Um declínio hormonal, né? E é engraçado, né? Ele fala lá naquela natureza da psique, os homens ficam com a voz fina, a mulher adquire barba. É engraçado, né? A gente não gosta nem um pouco dessa parte, né? Mas é como se houvesse mesmo, sabe? Essa necessidade de vivenciar outro lado, né? E fazer essa passagem e vivenciar esse outro lado, até com o declínio, né, das atividades externas, com o declínio hormonal, né? E tudo isso, quando você consegue se olhar como algo além de si mesmo, né, desse corpo ou dessa vida que você levou, então, que o Jung vai chamar também todo esse processo, esse movimento de vida, de processo de individuação. E que também possibilita o desenvolvimento da criatividade e uma espiritualidade, né? É muito interessante, mesmo Jung, a grande, sei lá, a obra dele é extensa, mas ele produziu bastante depois dos 60 anos, né? Assim também como a Tomi Otaki, né? Diz a lenda que ela não era Tomi Otaki até 60 anos, ela sempre pintou e tudo mais, mas foi depois, né, de uma idade que ela realmente expandiu. Eu conheço uma história real também de que um casal de professores que gostava de arte, fazia reuniões em casa com os amigos, e isso, no fim, acabou virando uma galeria de arte famosa hoje em São Paulo, e de repente eles ficaram ricos, eles nem estavam pensando em ficar ricos, mas uma coisa que era uma brincadeira acabou virando uma outra coisa. Isso é interessante, né? Porque a gente sempre ouve a lenda de que se você faz o que você quer, você tem uma prosperidade. Mas a gente não acredita muito nisso, né? E aí já começam as primeiras traições. Na hora de escolher uma profissão, muitos falam, mas o que eu vou fazer? Bom, gente, modéstia à parte, quem escolheu psicologia já é diferente, né? Porque sabe que não vai ficar rico. Então, já tem uma escolha da alma aí, né? Tô brincando. Mas, enfim. Tô brincando não, é verdade. Porque se você pensa bem, né? Você não vai arriscar tanto. Então, assim, ó, metanoia, de novo, é um termo grego que indica transformação da identidade pessoal. Então, depois de uma experiência que vão transformar os valores que até então eram adotados pelo indivíduo. Por quê? Porque vai acontecer uma falência, né? Aquilo que você acreditava e era, você percebe que não é. Né? Então, é muito interessante, sei lá, às vezes você pensa, eu vou querer juntar não sei quantos milhões no banco, ou então, como o Lama Michel fala, né?
aquele ideal burguês, família, uma casa bonita, um cachorro, os filhos, não sei o quê. E aí vai acontecendo o quê? Um vazio, né? Quando você atinge os seus objetivos e você percebe que esses objetivos não tinham tanto sentido assim, né? Então, ele retorna esse termo para dizer que há uma crise psicológica e, através da qual sucede uma inversão radical dos valores sobre os quais estavam ordinariamente fundada a existência do homem. Então, é bem difícil esse momento, porque você não sabe, né, para onde você vai, você só sabe que você não pode continuar aonde você está. Alguém já sentiu isso? Então, para onde eu vou, eu não tenho a menor ideia, mas aqui eu não fico mais, né? Aí ele faz uma ilustração clássica da metanoia, né? Por ocasião da análise do limiar que liga e distingue a primeira e a segunda metade da vida. Porque nessa fase de passagem, posseriam, então, todos os valores no qual estava fundamentada a sua vida, né? Então, ele realmente não sabe. Essa imagem, né, que está aqui, é uma imagem que pode ilustrar bem esse momento, né? Que você realmente tem contato com o infinito ao mesmo tempo, né? Enquanto na infância e na juventude o mundo exterior nos chama, na meia-idade é ao contrário. O mundo exterior cede lugar para o mundo interior. E dessa ligação entre os níveis superiores do psiquismo é que o ser humano pode então se desenvolver um ser equilibrado, de forma a expandir a sua consciência. Então é uma esfera que se amplia constantemente, muito mais do que uma linha reta, né? Então, é tão diferente ser avó e ser mãe, né? Então, é incrível isso, né? Como eu vejo na PUC, eu tenho visto uma coisa tão bonita na PUC, eu fico até pensando, será que meu neto vai ser assim? Eu tenho muitos alunos que chegam para mim falando assim, professora, minha avó isso e aquilo, o que eu faço? Né? Eu acho que minha avó precisa do antidepressivo, ela está triste, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, então tem uma ligação, né? Muito, muito legal atualmente, né, intergeracional, que antes não tinha, né? Uma relação mais profunda dos netos com os avós. Então, essa forma de expansão não linear, ou expansão da consciência, pressupõe um aumento das atividades de superação do egocentrismo, ou das atitudes que nos separam dos demais. E com isso, possibilita também a criatividade e a expressão dos recursos que constituem a nossa totalidade, né? Porque na hora que você sai do jogo da competição, da persona, sobra muita energia, né? E essa energia, então, que pode ajudar você a viver de um outro jeito, né? Então, essa mudança de foco pode se tornar uma verdadeira revolução, quando a espiritualidade pode ser direcionada. A espiritualidade ou um chamado, né? Para o questionamento, quem sou eu realmente? Né? Quem sou eu de fato? Né? A gente brinca, eu sou o quê? Eu não sou aquilo que eu faço para viver, né? Eu sou muito mais que isso. Eu não sou a minha ocupação. Quem sou eu de verdade, né? Então, apesar dos fatores externos da existência não serem ligados, eles mudam de ênfase. Eles só não são mais priorizados. Então, a espiritualidade na meia-idade flui de uma nova atitude, de uma nova orientação. Então, quando se entra na meia-idade, o self se torna central. Então, substituindo a importância que o ego tinha. Então, um novo ponto de vista e uma nova atitude afloram na pessoa, acompanhando, assim, por novos valores. E a mesma devoção que foi dada na primeira etapa da vida deve ser, assim, dada nesse momento, né? E eu, como a Silvana falou, né, eu sou a rainha dos cursos, não, eu tô brincando, é que eu criei um curso que chama Psicogerontologia, né? Olha, confesso, não tem aluno, ninguém quer saber de velho, né? Mas os poucos que tem, que vêm de vários lugares, né? E eles vêm justamente por conta do Jung, porque assim, eu acredito que qualquer profissional que vá atender o idoso, desde do cuidador, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, todos, se eles entendessem que aquele ser
está em crise e que ele ainda pode se desenvolver muito, o olhar seria outro, né? Seria outro olhar. Porque, mesmo na nossa cultura que não valoriza o envelhecimento, né? Então, a cultura não valoriza, a gente não valoriza, a família não valoriza, aí fica difícil, né? E o idoso está lá na crise. Então, como é que a gente sai desse buraco? Né? Então, a pessoa idosa ou da meia-idade deveria entregar-se a si mesmo para remodelar-se. Então, é preciso ser moldado pela sua própria história, pelo seu mundo interior, pelas suas experiências, pela realidade presente, bem como pelo discernimento do espírito que nos guia nesse futuro, né? Então, sob essa perspectiva, o ser humano está em constante crescimento pessoal, realizando o seu potencial que não pôde ser manifesto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um quadro onde a gente mostra que na primeira metade da vida, o centro é o ego, na segunda metade passa a ser o self. Na primeira metade é a personalidade consciente, na segunda metade a personalidade. Se no momento inicial são os eventos externos, no segundo momento da vida são os eventos internos. Se na primeira metade da vida a vida é pautada na jornada heróica de conquistas, na segunda metade essas conquistas têm que virar uma integração, porque senão a vida vai ficar sem sentido. Enquanto na primeira metade da vida nós nos detemos a fazer, na segunda metade da vida a tarefa é ser, né? E esse processo não é um processo rápido, é um processo que pode durar 4 décadas, né? E se a gente pensar que a gente fica mais tempo velhos do que fomos jovens, né? É meio... Vamos encarar a realidade, né? E isso pode durar até 50 anos, né? Pensando na longevidade. Então, é uma retomada da própria história. É um chamado para integrar os aspectos que até então foram negligenciados, né? Qual é a minha vida não vivida? Né? Então, esse é o momento. E por isso o Jung fala que nesse momento a gente tem realmente a possibilidade de integrar, de fazer a jornada, né? De fazer essa integração desses elementos femininos e masculinos, para então, enfim, descobrir o que seria o amor verdadeiro, né? Um amor que não depende dessa projeção, onde a gente não deposita no outro tudo aquilo que a gente deve desenvolver, né? A segurança, a felicidade, tudo aquilo que a gente quer que o outro nos traga, né? O corpo físico, ele pode perder, né, as suas formas e tal, mas a alma não perde, né? Então, por isso é importante a gente pensar nisso, né? Qual é a nossa vida não vivida? E como abrir mão desse ideal de juventude, né? Então, as frustrações, o desejo de amor pleno, os ressentimentos, as mágoas, tantos outros sentimentos amargos, né? Que é o nosso cotidiano no consultório, né? E que é o nosso cotidiano na nossa vida interna também. Como que a gente pode, de verdade, transformar tudo isso, né? Então, a vida de uma pessoa não é o que aconteceu, mas é o que ela recorda e como ela recorda, né? Se a gente fizesse assim, vamos fazer uma listinha aí, quais são os aspectos da minha vida não vivida? Qual é aquilo que eu deixei de fazer, né? Então, no filme, a gente vai perceber muito isso, né? Toda a trajetória dessa busca da vida que não foi vivida, depositada, no caso do homem, na mulher, né? Então, o ser humano sempre faz o que ele deve fazer, porque ele sempre é aquilo que ele é. Ixi, só um minutinho. Ah, tá bom, pode ir.
Ai, desculpa, gente. Essas coisas de estar em casa, né? Tudo bem? Então, e um dos grandes desafios que nós vamos viver nesse momento é a perda do sentido de ser, né? Como a gente já falou, por conta das questões sociais, familiares e pessoais mesmo, né? Então, assim, se você não tem um planejamento do que você vai fazer, no sentido de buscar mesmo e entender esse processo, aí é a questão como é que chama, das depressões crônicas que são vividas nessa fase da vida, né? E uma das questões importantes é a afetividade, né? Quando se desenvolve a afetividade. Então, quando a pessoa está envolvida, então tanto tem muitos grupos que se reúnem e continuam a se desenvolver. É muito bonito, né? Eu fiquei tão emocionada, há pouco tempo eu perdi a minha sogra, né? E quando ela morreu, o grupo de mulheres que viajavam com ela, que faziam as coisas, cantaram na cremação dela. Tão bonito isso, né? Mostrando assim, como de repente, mesmo estando idoso, você pode desenvolver a vida não vivida, e no caso dela era aproveitar a vida, então ela viajava, e com as amigas ela continuou a jornada dela, como a gente vê aqui, né? Por exemplo, o desenvolvimento da afetividade. Então, o Jung, ele observou que a ânima, né, ou esse aspecto feminino, tanto, bom, se a gente for para a abordagem riumaniana, tanto no homem como na mulher, mas enfim, não vamos entrar nessa seara, né, deixo para a Silvana ou para o Marco, sei lá. Então, o Jung observou que a ânima pode ser considerada em ação sempre presente quando as emoções e os afetos estão agindo no homem. Porque é a ânima que intensifica, que falsifica ou mitologiza todos os relacionamentos emocionais, tanto no trabalho como na relação com as outras pessoas. E isso acontece, então, em ambos os sexos, né? Então, no fenômeno afetivo estaria inerente a possibilidade de transformação e adaptação ao mundo, e ao mundo interior também. Poderíamos considerar que a tarefa, por exemplo, nesses grupos que se fazem muito, né, que a gente fala da terceira idade, estaria muito ligada nessa percepção, né? Então, por isso o indivíduo deveria cultivar a arte de falar consigo mesmo, e nessa situação de afeto em seus marcos, como se o próprio afeto falasse, sem levar em conta essa crítica, né? Enquanto o afeto, como crítica da consciência, fala a própria consciência, Jung esclarece, né? Ao contrário, no fim, ele deve também submeter a crítica, a própria crítica que foi dirigida ao afeto. Então, o Jung sempre falava, né? Quando a gente tem uma emoção muito intensa, você conversar com essa intensidade, conversar com você mesmo, para você poder dar voz a esses sentimentos que a gente não tem, né? Então, qual a fórmula mágica capaz de devolver ao homem que envelhece o seu estar no mundo de forma confortável, garantindo um bom intercâmbio entre as suas relações interpessoais? O que vocês acham? Qual é a fórmula? Como que vocês acham que a gente pode resolver isso? Ixi, ninguém responde, eu vou ter que responder. Vou tomar um drink. Eu vou me arriscar. Fale. Hã? Oi. Fala. Posso me arriscar aqui. Eu acho que se for possível buscar uma congruência entre o que se sente, pensa e diz, aí eu acho que então isso possa dar um sentido mais concreto a respeito do que a pessoa é. Então, eu acho que essa congruência é importante, uma fórmula de uma congruência entre o que se pensa, diz, sente e fala. Isso. Exato. E aí ele fala exatamente isso, que você desenvolvendo, então, um mundo interno
e com amorosidade, né? Com amor por você mesmo. Né? Porque Eros, né, ele precisa do esclarecimento de uma consciência evoluída, a fim de atingir a sua meta específica, que é mesmo a ampliação da consciência. Então, em última análise, o Eros é um grande mistério, porque a consciência também só pode ser conquistada através do amor. Jamais os valores da alma se realizam mediante a repressão dos sentidos, porque com frequência atinge-se o espírito através dos sentidos e através do desenvolvimento espiritual, né? Então, ao procurar evitar o conflito entre os opostos, né, do ser para a negação de um lado da vida, prejudica-se o espírito, privando da sua inteireza. Então, a magia pode estar na capacidade de saber o que está sentindo, e mais do que isso, a capacidade de expressar o que está sentindo no relacionamento. Então, é nesse momento que o indivíduo é convidado a retomar sua história pessoal, mergulhar dentro de si, né? E principalmente também dos aspectos que foram deixados para trás, e que agora, nessa segunda metade da vida, são cobrados com juros e correção monetária, né? E aí, então, para a gente entender tudo isso que eu falei, meio misturado, né? Que é muita informação, mas se vocês não entenderem, a gente pode estar retomando. Então, assim, na história desse filme, a gente vai poder entender um pouco, né? À primeira vista, pode ser estranha a premissa de um filme alemão que aborda a cultura japonesa. Contudo, depois de alguns minutos, vocês vão perceber como dá para entender, né? Então, assim, a história é de Rudy e da Trude, que formam um casal idoso, que tem uma vida tranquila, rotineira, numa cidadezinha da Alemanha. Eles possuem 3 filhos e 2 netos, sendo que 2 moram em Berlim, e tendo um filho mais velho que mora no Japão, em Tóquio. Então, esse é o cenário da história, né? Um casal pacato. Trude, a mulher, ela é sonhadora, ela é amorosa, e o desejo maior da vida dela era viajar para o Japão, para matar as saudades do filho querido, que se aventurou numa vida profissional num país distante. Contudo, ao receber a notícia de que seu marido está com uma doença terminal e que ele tem poucos meses de vida, ela começa a ficar desesperada. Ela falou: o que eu vou fazer? Aí os médicos aconselharam ela a aproveitar os últimos momentos da vida, fazendo viagens e realizando alguns dos sonhos dela, né? Mas esse marido, ele é muito sistemático, ele não quer fazer nada porque ele não quer sair da sua vida pacata. Ele quer continuar tendo a vida rotineira. Claro que ela não contou para ele que ele era um paciente terminal, né? Mas ele continuou ignorando todos os desejos da mulher, como ele sempre fez durante a vida toda, né? Então, sem dar atenção a Trude, ignorando o desejo de visitar o filho, né, em Tóquio, ele fala: deixa para depois, porque ele ainda não tinha a percepção da finitude, né? E aí, então, sabe a música? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Por isso que eu gosto da arte, é muito mais, né, é isso, né? Então, ele não sabia. Por outro lado, para Trude, a partir da descoberta da doença do marido, uma emergência de vida se faz necessária. Na verdade, ela não sabe até quando ela vai estar com ele. Então, essa questão da temporalidade está presente, levando Trude a uma tentativa de mobilizar o marido, sair daquela coisa cotidiana. Então, diante da notícia terrível, porque o médico fala para Trude, né? Não fala para ele, fala para a esposa que o marido vai morrer. Então, ela se sentiu angustiada, solitária, e decidindo não contar para o marido sobre a doença e nem para os filhos. Ela fica sendo a portadora daquela notícia. Aí, finalmente, ela consegue convencer o filho, né, ir para a Alemanha e visitar os filhos e os netos que eles não viam há muito tempo. Então, nesse momento, há uma tentativa de aproximação entre os entes queridos,
E aí é uma parte muito triste, porque diferente da cultura latino-americana, que os filhos ficam na casa dos pais até o infinito e depois manda fatura, porque os filhos também têm que cuidar dos pais até o infinito, né? Aqui a gente está numa cultura alemã que cada um, Deus por si, não, cada um por si e Deus por todos, né? Então aí já é o oposto, os filhos não têm mais contato com esses pais, entendem a visita como algo que é desagradável, que está tumultuando o expediente, né, como eu brinco. Então, eles não recebem muito bem esses pais, mas isso vai mostrar também como esses pais se relacionaram com esses filhos, né? Eu costumo dizer que na velhice a gente se depara com a contabilidade afetiva. Sabe o que é isso? Então, quando de repente inverte a coisa, os filhos têm que cuidar dos pais e eles não têm muita paciência, principalmente se esses pais não cuidaram deles, né? Então, aí, nesse caso, dá para ver muito bem essa contabilidade afetiva, né, desses filhos meio que torcendo o nariz para a visita desses pais, né? Então, assim, é interessante que tem algumas passagens, para quem lembra, né, que no percurso de Berlim, Trude observa uma mosca colada na janela do trem, né, ela chama esse pequeno elemento, e a mosca vai acompanhar. Vários momentos aparece a mosca, que ela chama de efêmera, né? Então, é interessante que a mosca sempre vai aparecer no cenário dessa família, e ela tem uma musiquinha que ela fala aqui, né? Então, o envelhecimento aqui pode ser vivido como uma reflexão em dignidade, uma vez que se constata a difícil expressão da finitude, né? Então, diante da morte, o ser humano tende a se tornar mais frágil na sua estrutura corpórea. A perspectiva da morte, do morrer, são crises marcadas por confusões, incertezas, instabilidade, em busca de um novo equilíbrio funcional. Porque, bom, todo mundo viu o filme ou não? Não muito, né? Bom, a relação entre Trude e Rude se faz num campo sutil, complexo e único do casal, né? Que muitas vezes carrega indiferença em relação ao tempo e à perspectiva vivida aos outros, né? Então, a Von Franz vai falar que o processo de individuação é a condição sine qua non do verdadeiro comportamento social, porque se a individuação não for completamente realizada, ela acontece espontaneamente e de forma negativa. E é isso que a gente vai ver no caso desse marido, né, do Rude, né, porque o Rude não entrava em contato com os aspectos sensíveis do ser, tudo isso estava depositado na Trude, e ele, no fim, o que acontece? Quem morre é a mulher, né? Olha que ironia. E a hora que a mulher morre, ele vai ter que entrar em contato com tudo isso, né? Então, aqui, ó, sozinhos, ele vivendo uma dinâmica e um ritmo de vida próprio, o casal chega a Berlim, e lá, quando chega em Berlim, eles veem o quanto estavam distantes dos filhos. E nesse momento, a gente percebe uma lacuna familiar, né, e afetiva. Então, há um estranhamento entre os pais e filhos. A filha mais nova do casal é uma jovem dura, inflexível, mantendo um relacionamento homoafetivo com uma moça bonita, mais sensível e amável, que no fim é essa namorada da filha que vai acolher esse casal e que vai dar assistência. Então, essa realidade causa enorme, né? O outro filho, né, vive uma realidade de vida pós-moderna, com filhos, cheio de equipamentos, né? Os filhos ficam no celular o tempo todo, nos joguinhos. Então, essa lacuna afetiva que vai acontecendo entre os filhos e o neto vai trazendo constrangimento e vai deixando dúvidas do sentimento de união entre eles, né? Porque as relações se fazem apenas pela consanguinidade, deixando, então, todo o outro lado bem de fora, né? E aí, então, mobilizados pela essa distância dos filhos, essa separação, o que acontece? O Rude propõe a Trude uma viagem, um passeio para a praia, coisa que eles não faziam há muito tempo. Aí eles foram
passear na praia, numa tentativa de fugir daquele desconforto inesperado. Né? Mas antes disso, tem outra coisa importante, como a Trude era sensível, ela gostava de dança, então ela fazia aquela dança, o Butô, sabe, a dança das sombras, aquela dança japonesa, e aí então a namorada da filha leva ela para assistir uma apresentação, e o marido tinha vergonha dela fazer essa dança, né? Então a namorada da filha que leva ela para passear e para ver, né? Essa dança tão bonita, né? Então é interessante a importância da arte também nesse momento, porque a arte é de fato uma força capaz de levar o homem para além desse vazio, né? Porque é uma linguagem capaz de estabelecer uma conexão com a alma, é uma linguagem capaz de fazer compreender, e além disso, devolve a liberdade à alma que é aprisionada pelo vazio, ou pelos sentimentos que não conseguem ser nomeados. Então, o que acontece, né? Então, a Trude vê a dança do Butô, sozinha, né? Porque o Rude não acompanha, mas não se sabe se por ironia ou cilada do destino, esse reencontro com os filhos foi, na verdade, uma despedida, né? Porque a morte iminente acaba surpreendendo na sua atenção, né? Então, na verdade, a cena é roubada, já que quem morre, na verdade, é a Trude, e não o Rude. Isso é uma coisa interessante que acontece também, um pouco na velhice. Muitas vezes o cuidador morre antes do doente. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, aqui foi mesmo assim, né? Então, como continuar a trilhar os dias e as noites sem a amada e companheira, sem a mulher? O homem vivendo uma crise de corpo, alma e espírito, encontra na morte as possibilidades de transformação e mudança. Num percurso doloroso de luto, ele vai viver as inquietações, movimentos necessários para, sobretudo, ter a energia psíquica de novo à sua disposição. Então, lembra quando a Von Franz fala que, na verdade, o processo de individuação acontece e se não for alguma coisa que você busca, ele vem através de uma tragédia, entre aspas, né? A tragédia, nesse caso, foi a morte da esposa. E aí, então, ele é obrigado a confrontar tudo isso. Eu vou tentar pôr um pedacinho do filme. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Se eu não conseguir, se estão cansados ou tá dando? Tudo bem? Eu vou pôr um pedacinho do filme, vamos ver se eu consigo. Ich wollte immer mit ihm nach Japan fahren. Einmal den Fuji sehen, die Kirschblüte, mit ihm. Denn ohne meinen Mann was zu sehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre so, als hätte ich es gar nicht wirklich gesehen. Wie soll ich denn leben ohne ihn? Das ist ein Sintigramm ihres Mannes. Wir wollten zuerst mit einer reden, einer die Entscheidung überlassen, ob ihr Mann seine Diagnose verkraftet. Jeder reagiert anders. Jeder
Krankheitsverlauf ist anders. Es kann sein, dass Ihr Mann lange keine Symptome verspürt. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, noch was zusammen zu unternehmen. Reise. Jeden Tag nimmt er einen Zug um 7:28 Uhr nach Weilheim. Früher war er auf dem Passamt. Jetzt ist er Hauptabteilungsleiter bei der Abfallbeseitigung. In den letzten 20 Jahren war er nur eine einzige Woche krank. 1991. Grippe mit Mittelohrentzündung. Pünktlich um 1 isst er sein Brot, das ich ihm mache in der Früh, und seinen Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Das sagt er jeden Morgen. An apple a day keeps the doctor away. Wie war der Tag? Ja. Und deiner? Ja. Tiefer runter, Elke. Und ein freundliches Lächeln, bitte. Mit einem freundlichen Lächeln geht alles leichter und schwungvoll. Tiefer runter. Bist du schon wieder da? Mhm. Moshi, Karl Angermeier, das Message ohne Koshi Kudasai. Bitte lass die Nachrichten einfach nach dem Piepst und Dankeschön. Ja, Karl, hier ist die Mama. Ich wollte... Es ist alles in Ordnung. Bis bald dann, Karli. Dá para entender o momento dela. Ela não conta para ninguém, né? E ela vai vivendo tudo sozinha. E é interessante observar como ela idealiza ele, né? Ela achava que ele comia maçã todo dia. Vocês viram o que ele fez com a maçã? E como ela era servil, né? E tão sozinha nesse movimento. Peraí que eu vou colocar aqui a segunda. Tá dando para ver com os slides ou tá chato, gente? Pode falar. Então, vamos lá. Ah, não, cadê? Magst du die Kinder nach Berlin fahren? Nach Berlin, Trudi? Ich weiß nicht. Und wenn wir endlich mal nach Japan fliegen? Der Fuji ist letzten Endes auch bloß ein Berg. Ja, aber wir könnten einen Karl besuchen. Wenn er uns besucht, dann ist es billiger.
Geh, Rudi. Er wollte uns doch am Bahnsteig abholen. Wie spät ist denn? Sagt der Uhr. Also 5 Minuten gebe ich ihm. Und dann fahren wir mit dem Taxi, ist mir wurscht. Ja, hallo! Ja, Ja, wo Da seid ist er ihr? ja. ja, wo sind wir? Gleis Wo bist 11? du, Klaus? Was ja. ist mit Gleis 11? Klaus. Ja, Der Zug kommt doch Gleis 11 an. Wir waren ja am Gleis. Servus, Mama. Wir waren ja am Klaus. Bahnhof. 20 Minuten haben wir gewartet. 20 Minuten hab ich gewartet, gell? Grüß dich immer. Hallo. So, kommt rein. Grüß dich. Rupert, Celine. Gibt's mal Bussi? Du? Komm, Robert, Wollt ihr euch vielleicht setzen? Wir haben Kuchen gebacken. geholt. Jetzt lass ruhig. Danke. Gameboy oder Kuchen? Lass doch immer. Wer möchte Kaffee? Für mich kein Kaffee, wenn dann ein Bier. Oh. Na, lass. Okay. Entschuldigt den Überfall, aber die Mama hatte den plötzlichen Drang, euch alle zu besuchen. Eine nach dem anderen. Auch Karl? Das ist ja toll. Na, die Karl nicht. Leider. Warum nicht? Das wäre doch schön. Ja, vielleicht nächstes Jahr, wenn ich pensioniert bin. Na, da habt ihr endlich Zeit. Hey, wo bleibst du denn? Wieso kommen die denn einfach so aus heiterem Himmel? Keine Ahnung. Wie lange bleiben die denn? Haben sie nicht gesagt? Ich habe überhaupt keine Zeit. Glaubst du 4? Hallo. Rudi, nicht jetzt. Wieso, wir müssen in den Kühlschrank. Papa, ich bin seit 6 Jahren Vegetarierin. Was soll ich jetzt mit den Weißwürst? Gib sie uns. Wir lieben Weißwürste. Aber man darf sie nur bis mittags um 12 essen. War es nicht so? Nein, die müssen halt unten weg. Ja, dann gibt's heute Abend Weißwürste. Oje, Mama? Doch, komm. Bitte. Sag schon, Mama. Mama, bitte mach die Eintagsfliege. Bitte, Mama. Komm, Mama. Die Eintagsfliege. Halt ein. Was willst du tun? Sie morden? Grausamer, weißt du, was du tust? Ein Tag ist ihr zuteil geworden. Ein Tag des Leids. Ein Tag der Tag Lust. Oh, lass sie leben, lass sie schweben, bis ihre Feierstunde schlug. Ihr Himmel ist ein Eintagsleben, ihr Paradies ein Abendflug. Geh, Mama. Jetzt geh. Tudo bem até aí? Vamos mais uma cena? Vocês aguentam? Então vamos lá. Ah, não. Peraí, compartilhou ou não compartilhou, né? Não, peraí, como que eu faço aqui? Ai. Deixa ele aberto, professora. Deixa aberto e vai lá no Zoom. E compartilha.
A partir da morte da esposa, ele começa, então, uma jornada, né? Porque, como o Jung fala, não existe nenhum relacionamento psíquico entre dois seres humanos se ambos estiverem em estado inconsciente. E até então, eles estavam em estado inconsciente. Porque a partir da morte, ele dá início ao verdadeiro encontro em direção à alma. Porque ele vai passar a assumir os desejos dela como sendo seus. Então, ele vai enxergar o mundo através dos olhos da esposa, que durante toda a vida tentou lhe apresentar a música, a arte, o lado poético da vida. Então, ele vai ser obrigado de verdade a se relacionar então, com ela de verdade. Então, ele foi arrancado, né, dele mesmo. Então, vamos ver se eu consigo colocar a cena. Tá dando para ver, não? Só os slides. Ai, caramba. Por que será? Peraí. Fecha os slides. Por que será que acontece isso, né? Eu não sei. Tava dando certo, você tava passando direitinho. Vê agora. Agora tá dando? Sim, agora deu. Das Meer ist spiegelglatt. Es tut es kein Wässerchen drüben. Jetzt aber raus aus dem Feder. Wir wollten uns doch bewegen. Komm, du faule Urschel. Trudi. Trudi. Deu para ver?
Deu para assistir a cena? Eu não sei, o que vocês preferem? Que a gente discute um pouquinho e eu vou mostrando as cenas ou eu já mostro as cenas todas? O que vocês preferem? Eu acho que tanto faz, não sei. Eu acho bom ir pausando e comentando. Sim. Ou talvez escolher alguns momentos, Irene. Porque assim, da morte agora, sei, você vê o momento que você acha que dá para entrar e falar. Tá bom. Né? Talvez em partes, mostrar alguns trechos, depois interrompe, depois, sei lá, uma ideia. Eu vou, porque assim, daí, tá dando para ver o slide? Tá dando? Ou não? Tá dando para ver os slides? Então, o que acontece? Quando ela morre, é a coisa mais maluca, porque ele começa a fazer tudo o que ela fazia. Inclusive, ele veste a roupa dela e fica com a roupa dela, né? Aí, ele que nunca tinha se relacionado, né? Por isso que eu estava falando de afetividade e tal, né? Ele nunca tinha se relacionado com os filhos, né? Aí ele começa a se relacionar com os filhos. E os filhos ficam bem agressivos com ele, falando que ele sempre se escondia através do trabalho, né? Que ele nunca deu atenção para eles. E aí ele vai, finalmente, ele vai para o Japão, né? Que era, vamos dizer assim, o sonho da vida dela, né? Ir para o Japão. E chegando lá, ele começa a cozinhar as comidas que ela cozinhava. Assim, é uma virada, é como se ele se transformasse nela, sabe? E aí, claro, os filhos ficam com o saco cheio, e esse filho mais velho também é agressivo com ele e tal. E aí, o que acontece? Ele conhece uma bailarina de butô, né? E aí ele aprende a dançar o butô, que é aquela dança nas sombras que a Trude gostava e que ele tinha muita vergonha de quando ela dançava, né? E ela dançava para ele, ou dançava e ele tinha vergonha. Porque é uma dança bem diferente mesmo, né? Uma dança que mistura surrealismo, uma coisa meio pós-moderna, né? Uma dança clássica, né? E aí, quando ele encontra uma bailarina que também, né, portadora da ânima, vai ensinando ele a entrar em contato com essa parte mais sensível dele, né? Então, assim, vamos pensar que uma pessoa que se escondeu através da persona, né, do trabalho, pai de família, e que nunca entrou em contato com essa, né, com a ânima, ele passa a viver a sua existência buscando e lapidando, né, e entrando em contato. Deixa eu ver aqui se tem uma cena que mostra isso. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo, não, né? Não tá vendo, né? Tá? Não. Agora sim. Peraí. Papa. Ja, sorry, Meldo. Ich hab schon gedacht, du hast mich vergessen. Nein, tut mir leid. Ich bin früher aus der Arbeit rausgekommen. Wie geht's denn? War der Flug okay? Ja, passt. Tá vendo agora ou não?
me? Are you a dancer? A Buddha dancer? Yes. I have a question. Ask me. Buddha is dance of shadow. Not me dance. Shadow dance. Watch. And your shadow dance. I don't know who is the shadow. Hello, hello. Who are you? No answer. Everybody can dance Buddha. No. Yes. Yes. Everybody can. Everybody has shadow. Young and old, women and men, and everybody alive, and everybody dead at the same time. I dance with the dead. Who is dead? My mother. When? Yesterday, 1 year. Where is the wife? Oh. I don't know where she is. You feel the memory, the past memory, and wind. Feel the wind, and oh, see a flower, many flowers. Catch the flower, oh, and hold, yes, hold. And you find many shadow inside of you. And shadow is gone. Oh, wait. And yeah, hold. Catch the shadow and feel the shadow. Dance is better without cold. No. It's not me, it's my wife. Então, cena, né? Oi? Forte, né? Assim, é forte essa cena, né? Ele dançando com a ele dançando no encontro é bonito, né? Assim, ela falando da dança com a sombra, muito bonita, né? Eu não lembrava dessa cena. Muito legal. E aí a roupa da mulher, né? Assim, quando ele Não, demais. É demais. E daí o que acontece? Ele vai... essa menina vai ser muito importante, né? Porque ela é a única pessoa com quem ele vai conseguir se relacionar. Aí, um dia ele segue a menina e vê que ela mora na rua, né? Numa barraca. Porque você viu, a mãe dela morreu, né? Ela não tinha nada. E aí os filhos acham que ele tá louco, né? Que é uma menina, enfim. Mas justamente essa menina que vai ensinar ele a amar, né? Enfim, eles vão juntos atender o desejo da Trude, né? De ver o Monte Fuji. E, bom, daí ele morre, né? Mas é uma cena muito linda também. E aí ele deixa todo o dinheiro para ela, para essa menina, né? Todo o dinheiro que ele acumulou. Então, sabe, por isso que essa ideia, né, de inversão de valores, né? Então, no fim, tudo que ele tinha, achando, né, ele viu que teria sentido de deixar para essa menina, né, que cuidou dela. Mas é muito linda, ela também está conversando com a mãe, né? Gente, vocês estão tão quietinhos, falem comigo. Eu vou pegar aqui os slides que eu estou tentando fazer essa conexão,
O duro que é dominar a tecnologia, né? Então, o que acontece? Aí, na tentativa concreta de reencontrar o amor, ele vai para Tóquio, né, onde mora o filho, em busca de si mesmo, né? O que seria esse si mesmo? A sua contraparte projetada na Trude, né? E... Professora, pode abrir os slides no copinho, à direita, embaixo? Pode. Já abriu aqui, né? Obrigada. Então, a harmonia do casamento própria da primeira metade da vida, na verdade, acaba sendo só projeções, né? Então, aquela ideia que o Jung fala, que cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher, não é a imagem dessa mulher, mas é a imagem de uma determinada mulher que ele traz dentro dele, né? Mas aí, se houver uma ruptura, como acontece com uma separação conjugal, que pode ser por um divórcio ou por uma morte, cada um é obrigado a colher os conteúdos que foram vividos pelo outro. E dessa maneira, na ausência desse receptáculo das projeções, desses conteúdos, então há uma necessidade de integração. E isso acaba virando que é um convite à transformação e assimilação. E a aproximação desse novo conteúdo da consciência, de um material subjetivo que está à disposição, que é ressaltado sob modo a maneira do novo conteúdo, né? O que vai acontecer, quem você é, sem depositar no outro. E como é que você processa tudo isso no outro em você, né? Então, nessa dança de sombras, onde o eu e o tu se mesclam e se perdem, muitas vezes fusionados, observamos que é só a partir da ruptura, da traição, né, pela morte, ou pela metanoia familiar, né, como também é chamado o processo, porque também a família inteira acaba vivendo isso. Então, há a chance de transformação, né, que se dá por conta desse aprofundamento, dessa dor, dessa perda e do significado disso, né? Então, a perda se tornou um catalisador para que ele reexaminasse a própria vida. Então, para compreender a profundidade dessa experiência, é preciso que o indivíduo perceba que a sua maior perda foi a perda da sua própria alma, da sua integridade psíquica. E a dor não era tanto pela morte da esposa, e sim pela morte da sua alma. Então, a vida de pais e filhos é marcada por separações necessárias, perdas, ganhos possíveis, regidos para o desenvolvimento psíquico, para uma nova etapa do ciclo da vida a ser cumprida, por cada um dos atores daquela cena familiar. Aqui somam aproximações, lembranças, preocupações futuras que se apresentam. Então, na caminhada pela praia que ele faz, né, na cena do filme, a dor silenciosa partilhada, um clima nostálgico se instala, aí os irmãos se encontram, se aproximam e diferenciam em sua própria natureza dentro do drama familiar e das condições que a vida propõe. Cada um é obrigado, então, a se perceber como um único e um convite à reflexão do que moldou a cultura daquela família. Então, a vida do Rude, em sua frágil trajetória, obrigou ele a enfrentar o inesperado, né? O que a vida duramente lhe oferece, um olhar provocativo, um complexo rememorar de um tudo não realizado. Como se numa concretização da projeção, Rude encontra no desejo da esposa a sua busca maior, a sua elaboração e a percepção da solidão da vida. Com isso, a possibilidade da comúncio, né, dessa conjunção. Entendendo aqui esse conceito como um casamento interior, quando Rude vivencia os valores e os desejos de Trude, da sua esposa, como sendo o desejo dele mesmo. Renata, você consegue... Nossa, tá... Não, agora... Acho que... Ué, tá voltando o slide? Bom, então assim,
vida dele era acoplada de Trude, ou seja, ele vivia um cotidiano repetitivo, uma rotina que lhe garantia uma segurança, mas que não trazia o real significado da vida. Né? Então, essa vida que era uma vida mecânica. Nessa cena, nessa foto aqui, mostra ele dormindo com a menininha, né? Quando eles foram para o Monte Fuji. Então, quando o Rudy ele é arrancado da sua rotina, é que ele percebe, então, que os valores antigos não tinham o menor significado, né? Então, Jung fala que o homem normal é apenas uma ficção, porque a vida psíquica é um desenvolvimento que muitas vezes fica estacionado nas etapas iniciais da vida. E nesse sentido, né, a gente, infelizmente, os homens são mais vítimas disso que as mulheres, porque parece que para o homem é mais difícil se tornar adulto, né? Não sei, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas geralmente os homens têm mais dificuldades, né, de se tornar adultos. Acho que a mulher tendo que cumprir tantos papéis de mãe, esposa, profissional, ela acaba realmente tendo mais recursos para se desenvolver. Né? Então, é como se cada indivíduo tivesse um peso específico próprio e, de acordo com ele, subisse ou descesse, até encontrar seu ponto de equilíbrio, onde ele encontra o seu limite. Então, nenhuma pessoa inteligente será levada a ocultar segredos, pois sabe perfeitamente que o segredo do desenvolvimento psíquico jamais pode ser traído. Simplesmente porque o desenvolvimento depende da capacidade de cada um de nós de suportar as mudanças e os desafios apreendidos. Então, na verdade, nesse cenário, a gente percebe ele buscando realmente essa vida não vivida. E envelhecer, nesse sentido, ele é perigoso, porque nesse choque desse momento da vida, nós vamos carregar, de fato, um imenso fardo, o fardo da vida não vivida, né? Desses aspectos que não foram integrados, que desesperadamente buscam essa integração. Né? Então, aqui a cena do filme. Então, dessa ligação entre os níveis superiores do psiquismo, é que o ser humano pode desenvolver um crescimento equilibrado, de forma a ampliar sua consciência. Então, aqui a cena dele dançando, né? Assim como o Rudy, nesse momento, ele desliga-se do material em busca de uma conexão maior com o seu ser mais profundo. Né? E se permite, então, fazer essa dança das sombras, o Butô. E nesse momento ele sente uno com ele mesmo. Toda essa transformação desse personagem, né, que ele faz com a família, passa por uma reconfiguração. Então, o homem, ao perder sua mulher, passa a entrar em contato com os aspectos sensíveis do ser, que até então ele tinha sido negligenciado. Então, quando a mulher morre, os filhos ficam desesperados, ele já não sabe mais como lidar com o pai, e os filhos temem essa mudança que acontece. Então, emerge uma nova personalidade, em alguns momentos que é sensível, frágil, em outros momentos autônomas, mas firmes na sua sutileza. Então, a gente pode pensar que, às vezes, também a família passa por esse processo, né? Como que uma metanoia familiar. Porque quando muda um, muda todos, né? Então, a dança metanoica familiar exige um movimento de todos. Né? Então, nessa dança de sombra, deixa os dois mundos, né? E aí, Rudy quer trilhar o percurso que a sua mulher tanto desejou. Então, ele vai perseguir o seu objetivo quando ele encontra Yu, né? A jovem que também, como ele, vivendo um luto, né? Pela perda da mãe. E então, ele que mora numa tenda, né? E dança butô no parque. Então, juntos eles vão fazer essa viagem, né, até o Monte Fuji.
Aí, nesse momento, acontece esse encontro, né, das duas almas, Ruth e Yu. E também esse encontro dessas duas culturas, Japão e Alemanha, que se interpenetram e vão se interrelacionando, nascendo assim uma nova linguagem para ambos, né? Também a gente pode pensar no Puer, no Senex, porque é sempre a morte e o renascimento como uma fênix, né? Sempre que morre algo, nasce algo também. E ao mesmo tempo que provoca a transformação, é transformado. Então, Kude, que no passado tinha vergonha da mulher quando dançava butô, ele tem agora a oportunidade de compreender essa arte, o sentimento expresso nessa dança, na dança da sombra. Então, a sensibilidade dos movimentos toca profundamente Ruth. A visão da morte de uma forma bela e serena, apresentada por Yu, abre então definitivamente um horizonte na vida de Ruth. Então, aquela cena que a Silvana falou que é uma cena tocante, né? Uma cena muito bonita. Esse contato com o butô vai promover uma intersecção entre os campos da consciência e inconsciente. Essa ligação vai se apresentar como um psicoponto, né? A possibilidade de transformação dessa vida não vivida até esse momento. Uma sutil delicadeza de sentidos e sentimentos profundos aparece. Algo vai penetrando, impactando e mobilizando, alterando dessa maneira a sua percepção, jogando Ruth em contato com a simplicidade e a sensibilidade de Yu, que também guardava feridas e perdas familiares como ele. Aqui falando um pouquinho sobre essa dança, né, que também surgiu no Japão de pós-guerra, né, também falando dessa morte, né, e renascimento, então tudo destruído pela guerra e surge essa dança, né, que também é inspirada nos movimentos de expressionismo, surrealismo e outra. Então é interessante, né, que falar dessa dança enquanto uma dança das sombras, que não busca tanto a estética, mas os sentimentos, né? Então, é comum um processo de individuação, vamos pensar assim, porque nessa dança se preocupa em expressar mesmo a individualidade, sem máscaras, sem véus, expressar o que o ser humano tem de verdadeiro na sua alma, em seu espírito. Mesmo que para isso desvende o que pode haver de mais sórdido, solitário e de trevas no interior do dançarino. Então, para que isso seja expresso, não cabe que o meio pelo qual se dá a expressão seja preso às convenções ou às máscaras, né? Então, nem sempre é esteticamente bonito, pode ser realmente uma dança da dor. Porque o que se busca é liberdade, libertar as formas do corpo e do pensamento. E foi isso que tocou o Ruth, né? Então, o personagem do filme, ele é tocado exatamente nesse momento. Porque o Ruth pôde experimentar, nesse momento, a liberdade pela primeira vez na sua vida. Pois entrar em contato com a dança, que antes ele tanto rejeitou, deu significado a essa transição. O encontro com Yu, através da dança das sombras, fez com que ele se reconectasse com a sua essência, com a sua alma. E dessa forma ele pôde se apropriar da sensibilidade como algo dele, ao vivenciar os sonhos da mulher, visitando o Monte Fuji, dançando butô, conhecendo o Japão, reencontrando o filho ao se aproximar da cultura oriental. Então, Trude, a mãe, a esposa, ela era a guardiã do sentido, da vida, do Ruth e daquela família. Ela era o elo, né, de sensível conexão familiar. Então, Ruth, ele casa verdadeiramente com Trude a partir da sua morte. E dessa maneira, os seus filhos também podem ser libertados para seguir os próprios caminhos após uma nova transformação, isto é, com a morte do pai, com a morte de Ruth. E no seu próprio processo de encontro com a morte, que esse homem
compreendeu o real significado da sua existência. Por isso, o conflito é o preço a ser pago pelo crescimento, e suportar a tensão dos opostos é o que possibilita a ampliação da consciência rumo à individuação. Então ele fala, eu não sei onde está seu corpo, as lembranças dela estão no meu corpo. E quando o meu corpo não estiver mais aqui, onde estará a Trude? Né? Então nessa cena que ele passa a andar com as roupas dela. Né? No caso do filme, em foco, Rude precisava realizar essa busca de sentido maior. E concretamente realizou atravessando o continente, fazendo a passagem para um novo ciclo. E finalmente encontrar a cultura japonesa coroada pelo Butô e selada eternamente pelas tão sonhadas cerejeiras em flor. E aí então constela o arquétipo do herói, potencial de luta e de força. Esse processo de busca faz profundamente daquele aspecto negligenciado, principalmente aquilo que precisava ser integrado. Os samurais, os guerreiros japoneses eram grandes apreciadores dessa flor cerejeira. Desde aqueles tempos passou a ser associado à efemeridade da existência humana. E o lema dos samurais era viver o momento presente sem medo. Porque a cerejeira fica florida por pouco tempo. Por isso, as suas flores representam a fragilidade da vida, cuja maior lição é aproveitar intensamente cada momento, pois o tempo passa rápido e a vida é muito curta. Então é impossível deixar de ser tocado pelo convite sensível e instigante que esse símbolo exercido pelo encontro de Ruth com Butô e Yu marcam sua vida. Então, quando nós vivemos também experiências limiares e de transição, algo é ativado no nosso inconsciente e constelado de uma maneira que é inevitável não mergulhar nessas emoções. A perda ou a separação de um ente querido é um marco de transição que propicia a elaboração para um novo ciclo. As flores em cerejeira falam da temporalidade e da fragilidade desta vida. Não é fácil admitir que possuímos uma vida não vivida e que por muito tempo temos medo de reconhecer isso em nós mesmos. Assim, quando o tema arquétipo da morte é constelado, é inevitável o impacto disso, tanto em Rude individualmente, quanto coletivamente através da sua família. E nesse sentido, a família de Trude e Rude também é convidada a rever os seus papéis e valorizar a experiência do pai, mesmo que inicialmente tendo um olhar acusador. Como eles falavam assim, você passou a vida toda escondida no trabalho, nem conheceu a mamãe de verdade, nem faz ideia de quem ela foi. Com certa perspicácia para as questões humanas, Jung teve um olhar sistêmico para o ser humano, porque para ele, as questões humanas, tanto para o bem quanto para o mal, pedem um olhar para o passado, para o presente e o futuro. São orientadas segundo a sua totalidade, sendo o opus, o trabalho, a busca da reconciliação dos opostos, consciente e inconsciente, bem e mal, masculino e feminino, indivíduo e sociedade, o eu e o outro, a vida e a morte. Assim, esse trajeto que Rude nos convida a trilhar é a dança daquilo que está adormecido e esquecido. A morte trouxe a vida em Rude e um movimento para uma nova situação. Então, dessa forma, um importante convite individual e familiar que pode ser equacionado por todos nós. Na metanoia, essa dança acontece porque é necessário que se estabeleçam novas relações e experienciar essas transformações no sentido mais amplo que a individuação nos interpela, pois o ser humano psíquico se torna um todo. Esse fato traz consequências notáveis para a consciência do eu. As mudanças que se verificam no sujeito sob o influxo do processo de individuação, pois
se trata de uma ocorrência mais ou menos rara, só experimentada por aqueles que passaram pelo confronto. Fastidioso, mas indispensável para a integração inconsciente. Quando as partes inconscientes da personalidade se tornam conscientes, produz-se, então, não só uma assimilação delas à personalidade do eu, anteriormente existente, mas, sobretudo, uma transformação dessa última. Eu vou colocar a última cena do filme, e aí a gente abre para uma discussão. Deixa eu ver se eu consigo, né? Eu queria tirar esses slides, pode tirar? Acho que deu. Já saiu os slides. Já saiu? Agora, será? Olha, se eu não sei o que acontece. Veja, se quando eu compartilho, vamos ver. Está compartilhado a tela? Sim. Só falta começar o vídeo. Tá. Apertar o play. Aí. Foi. Ele no Monte Fuji, fazendo a última homenagem. Ali ele morreu? Morreu! Acabou! Ai, é triste, é bonito, né? Bom, eu acho, né?
E aí ele morreu realizando o sonho dela no Monte Fuji, dançando butô, visitando o filho, viajando para o Japão, fazendo tudo o que ela pediu a vida inteira para ele, e ele não fez. Né? É lindíssimo. Né? Ah, você que trabalha com constelação? Não? Não. É você? Não, não. Ai, desculpa, eu já confundi essa história. Ai, gente, desculpa, eu parecia uma louca falando. Mas olha, tinha intervalo, né, Silvana? Tinha. Mas olha, acho que era isso, né? Abrir para conversar e, se for o caso, terminar 5, 10 minutos antes, né? Assim, se alguém... Porque acho que às vezes a gente precisa dar uma paradinha, um minutinho, né? Então, se alguém precisar, sei lá. Então, ela era descendente de japonês? Ela era... Não, é que o filho dela, ele resolveu morar no Japão, né? E por isso ela queria tanto ir para o Japão, primeiro porque ele estava numa outra cultura que ela gostava, porque ela gostava de arte e ela gostava da dança butô, né? Então ela queria, o sonho dela, por exemplo, era ver o Monte Fuji, viajar, aproveitar a vida, né? Isso, e ele... parece que ela tem uma personalidade assim bem mais matriarcal, né? E ele é patriarcal. Então ela está ligada nas emoções, né? No prazer e tal. E ele só consegue acessar essa parte dele com a morte dela, né? Só com a morte dela aqui. Então, por isso que eu brinco, eu falo assim, eles casaram realmente após a morte, né? Porque, assim, falando um pouco sobre a metanoia, sobre o amor, né, no Anahata, nesse centro cardíaco, não é obrigatório o divórcio, né? É possível que o casal que recolhe a projeção consiga um novo, mas de todo modo é um novo casamento. Eu vejo pessoas que conseguem passar por essa crise, né? E permanecem juntos, mas como sendo um novo casamento. Até na Igreja Católica tem como que é renovação dos votos, né? Não tem uma coisa assim? Eu acho que é interessante esse rito, né? Porque é isso. Tudo que você deposita no outro, né? Você recolher a projeção e você poder casar de verdade, né? Te brinca, né? Você só pode realmente amar alguém se você não depender nem financeiramente, nem emocionalmente, nem socialmente, nem projetar. Aí a gente fala, será que existe vida sem projeção? Aí uma questão, né? Porque, Mônica, veja bem, mesmo que ela não fosse assim sensível, tem essa coisa, né, de viver uma parte através do outro, né? Que acontece nos relacionamentos, né? E Deni, assim, uma coisa que eu nem tinha observado e vi agora, mas Trude e Rude contém, é como se ela contivesse o nome dele no dela. Né? É verdade, Trude e Rude, né? E ela tem um T a mais, né? Mas me dá uma sensação desse filme, não sei, cada vez eu assisto de uma forma e me emociono em todas as vezes. Assim, eu acho uma história de amor belíssima. Não importa se ela vai acontecer na hora da morte, se ela vai acontecer antes, enfim, aconteceu isso. Acontecendo que importa. Mas eu sentia ela, parecia que ela tinha cumprido. Me dava a sensação que ela cumpriu o roteiro dela, a jornada dela, embora ela fosse submissa e tudo mais. Me dava a impressão que individualmente ela estava em paz, assim. Ela só estava angustiada pela possível partida do marido. Mas ele que teve que correr atrás daquele aspecto sombrio. E é tão bonito saber que a arte, ela media isso, ela pode mediar com uma facilidade esses aspectos que até então estavam escondidos ou estavam projetados no outro, enfim. Então, foi essa percepção que eu tive, assim. Não, e na hora da dança, né, é verdade. Você está trazendo luz a um outro aspecto que eu não estava vendo, mas é verdade. Como é mais tranquilo, né, como é mais natural, vamos dizer assim. E é muito bonito porque, assim, tem até a coisa de se pintar, né, você se veste, né, quer dizer, você se coloca de uma outra maneira, você se pinta, então você tem uma máscara, né, tem também, né, e sombra, então é um jogo de
de persona e sombra, né? Sombra. Que tá ali. Essa coisa das sombras, mas você se põe uma pintura, né? Quando os dois estão ali, ele se coloca, quando ele usa a roupa dela, né? É interessante pensar nessa coisa ele precisa viver esse feminino literalmente, ele literaliza assim, né? No corpo, né? Se vestir, travestindo, né? Assim, é uma coisa. Eu lembrei, sabe do quê? Do Hércules. Ele teve que passar, num dos episódios, né, da vida do Hércules, ele teve que ficar vestido de mulher durante um tempo. Não lembro, foi um tempo longo, né? Ele teve aquilo como uma prova, era uma punição, era uma coisa assim, que eu não lembro o quê, mas Hércules, aquela imagem do Hércules, né? Assim, daquele masculino de força, né? É muito interessante pensar que ele precisou para entrar em contato com esse feminino, né? Quer dizer, falando aí do lado ânima animus, né? Assim, que ele precisou entrar em contato com esse feminino desta forma, né? E depois, quando ele percebe que quando ele não estiver mais com a roupa dela, como ele vai conseguir manter ela nele, né? Então, foi muito interessante quando ele vai refinando, né, a percepção dele. Não, porque é interessante isso que a Silvana está falando, é como se ele literalizasse a necessidade de integração, né? Como se a integração fosse literal, né? Ao vestir a roupa, né? E eu achei muito interessante também, acho que nisso tudo que vocês estão contando, né? Da sombra, de todo esse jogo, quando ele está tendo contato com o pela primeira vez com a Yu, e ela pergunta para... Aí ela dá uma pausa e fala assim, ela não vai responder, né? Então, acho que tem acho que essa frase, para mim, explicita toda a importância do processo mesmo, desse dançar, que não é algo que perspassa por algo, né? Uma prerrogativa exclusivamente racional, né? Não basta você perguntar quem é você. Tem todo um vivido, né? Que envolve, acho que tudo isso que vocês ensinam, né? Que é algo que tem uma imersão. Eu achei muito sensacional. Ai, gente, fora a fotografia, né? Vou te contar, a fotografia desse filme é maravilhosa, assim, desde o início, né? Até as cenas do Japão, que são um pouco mais frias, né? Com aquele monte de luzes e tudo, mas o diretor, enfim, ele foi muito feliz, assim, ele vai transportando a gente, né? Para essa vivência, né? E com umas imagens tão lindas, gente. Mas é isso. Acho que... Como tem essa coisa que a Irene estava falando, né, da metanoia, é uma inversão, né? Quer dizer, a metanoia, na verdade, é isso, né? Quer dizer, acho que nesse filme, acho que fica bem nítido, porque realmente independe da idade, né? Como a Irene falou, mas que traz essa possibilidade de você integrar, quer dizer, vai trazer uma crise, vai trazer... Pode ser a partir de qualquer coisa, né? De qualquer evento, né? Que vai te trazer, ou pode ser um chamado, né? Um movimento interior. No caso dele, foi a morte, né? Da esposa, porque até então ele não ouvia o pedido dela. Vamos para lá, vamos para o Japão, vamos ver, né? E aí ela precisou morrer para ele ouvi-la, né? Atender ao chamado dela, né? Se fez via essa mocinha, né? Via essa menina. Muito, né? Bonito mesmo. Isso é muito frequente nos casais que se divorciam também, né?
É tão engraçado ter aquelas pessoas, eu não sei mexer em nada, não sei mexer em conta, não sei nada, tudo o marido faz, aí divorcia, a pessoa é obrigada a fazer tudo, a aprender a dirigir, até hoje, né? É muito interessante isso. Por isso que a Von Franz é feliz na colocação dela, né? Dessa questão do processo de individuação que acontece de qualquer jeito, né? Alguma coisa que não seja tragédia, né? Mas às vezes é pela tragédia, né? E também isso que a Silvana falou, né? Da metanoia como algo acontece que te joga para dentro, né? Faz você adentrar o universo interior. Né? Aquela coisa de o bem vai, né? Mas o mal vai também, né? Quer dizer, vai de qualquer jeito, por bem ou por mal. Né? Por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Vai. Vai. Então é melhor que seja por bem, né? Que seja por opção, que você vá não ir contra a corrente, né? Porque você vai ser levado de qualquer jeito. De qualquer jeito. Favorecer a corrente, né? Você ir a favor, né? E não contra. E essa coisa também do impacto que é na família, né? Também, de novo, tanto pelo divórcio como pela morte, né? Quer dizer, filhos odeiam os pais que se divorciam, porque daí eles ficam, meu Deus, tem que cuidar dos dois, ou não sabe com quem ficar, ou se aproveita dos dois e tira uma casquinha dos dois, também tem isso, né? Muito engraçado, né? É isso aí. Irene. Oi? Oi, deixa eu só te pedir a sua opinião, né? Queria um pouquinho. Esse encontro entre essa dançarina e ele, né? Ele vivenciando num processo inevitável a metanoia. De uma certa maneira, você acredita que a gente pode entender que ela, ainda muito nova, ela sendo portadora inconsciente dessa responsabilidade, né? No processo dele, você acha que ela também já está acessando o processo dela de individuação? Sim, certamente, porque aí que tá, ela sofreu um baque, ela ficou sem mãe, né? Ela morava na rua. Nossa, é muito forte, né? Vamos dizer que perder a mãe, ou vamos pensar assim, a mãe é o primeiro amor da nossa vida, né? Por isso que é tão complicada a relação com a mãe, e portanto que, vamos dizer, o primeiro amor da vida dela ela tinha perdido também. Né? Despida dessa coisa social, né? Porque morar na rua, eu acho que é essa fala de sombra que ela diz dessa dança, esse encontro. Então, é essa parte que você até cita sobre a questão de não ter nada cronológico, né? Com esse processo de individuação, né? Sim, Então, sim, eu acho que ela poderia estar também no processo de individuação dela, né? Pelo menos, por que não, né? Por que não? Porque, só que, olha só, Tati, né? Eu já vi gente ao contrário, sabe? Por exemplo, tem pessoas que vivem já em conexão com o self, sabe? Como, se for usar a linguagem dos chakras, nos níveis superiores. Mas, quando vem a metanoia, a pessoa tem que fazer o inverso, né? A pessoa que viveu muito no mundo interior, ela vai ter que ir para o mundo exterior. Então, aquele que não construiu nada lá fora, vai ter que construir lá fora. Então, eu já vi situações assim, que a pessoa, sei lá, divorcia ou fica viúva e tem que correr atrás das questões materiais, né? Porque aí você olha o histórico de vida, toda a vida não fez nada disso, né? Ou acontece... Espiritualizada, né? Assim, que vive isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando. Que a pessoa não... que a pessoa que que não fez a primeira metade, né? Não fez a lição de casa, entre aspas. Ela ficou só entrando em contato com os aspectos superiores do ser, né? Ou estudar muito, sabe? Qualquer coisa que não seja a terra, né? E aí a pessoa tem que voltar, sabe? No processo inverso. E isso é o processo de metanoia, de individuação nela. Viver a vida não vivida, né? Qual é a minha vida não vivida? Qual a lição que eu não fiz ou que eu não aprendi, né? Então, fazer essa pergunta para a gente é tão difícil, né? E tão difícil de olhar, tanto que a gente foge bastante disso, né? Então, a Júlia que está aí, né? A Julinha, quantos anos você tem, Ju? Desculpa, indiscrição. Mas você não. Irene, eu vou fazer 24. Ai, meu Deus do céu. Então. Bem jovenzinha. Construindo as coisas, né?
Não, perfeito, Irene. Acho que até se a gente for pensar nessa coisa de individuação, quando ele morre e ela se torna herdeira, ele dá as condições também, né, financeiras, para que ela viva essa coisa também do social, né? Então, a individuação ela vai acontecer também através disso, né? Pelo que você está falando simbolicamente, né? Ele deixa o dinheiro Perfeito, dele para Irene. ela. Ele deixa tudo no envelopinho, né? É interessante. Eu acho que é isso, né? Gente, desculpa, eu não deixei nem vocês irem no banheiro, né? Nem nada, nem beber água. É que eu tava tão... Assim, esse filme, a hora que eu mexia, desmontava, eu falava, não, vou passar tudo, que esse negócio não vai funcionar. Mas é legal ver a imagem do filme junto, né? Muito. Eu acho importante, né? Dar aproxima, né, da história. Tem umas perguntas aqui. Não sei se o pessoal quer ainda colocar alguma coisa, se você quer colocar, se a gente encerra. Tem alguma coisa que você queira ainda falar, trazer? Alguém quer comentar, perguntar? Eu estou vendo algumas pessoas já tiveram que sair, né? Então, fosse o caso para a gente encerrar, mas se alguém quiser falar, né, alguma coisinha antes. Irene, Silvana, até me justificando, acho que talvez sirva para o restante do grupo, é que o curso ele é tão rico, com tanto conteúdo que a gente fica até sem condições de falar, porque ele parece curto, a sensação particular que eu tenho. Então, isso, na verdade, até porque a gente fica querendo ouvir vocês, ver o material. Então, por favor, não sintam da minha parte, e também, se o grupo me permitir, não sintam que não está interessado, a gente não quer participar, a gente fica realmente assim querendo arrancar o máximo possível diante do pouco tempo, viu? Então tá. Irene, alguma coisa? Alguém? Não, eu acho que é isso, olha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui, sei, meio rápido, meio corrido, mas acho que a ideia era essa mesmo, né, de como se dá essa integração e como que essa metanoia inverte os valores, né, e de repente você realmente vai fazer aquilo que você não fez, né? Tá bom. Um pouquinho dessa experiência, principalmente após a metanoia, que é Elsa e Fred. Perfeito. Uma história de amor tão linda, de busca de individuação ali dos dois, né? Será que esse filme tem no Netflix ou em algum lugar? Será que a gente acha? Qual filme? Deve ser possível porque é um filme argentino, né? É um filme argentino. Eu vou dar uma busca, porque a gente já discutiu num outro curso, aí a gente viu e conversamos sobre esse filme. Eu acho que complementa, viu, Irene? Uhum. Porque você conhece o filme? E o original, o argentino mesmo, parece que fizeram outro que eu nem vi, mas que parece que tem um que é americano, não sei. É uma outra versão. Desculpa se você interromper. Eu tenho um aplicativo aqui que você digita o nome do filme, ele te diz aonde está. Ele aparece na Apple TV aqui. Apple, eu não tenho. Não. Mas é o que está aqui, para quem tiver. Bom, vamos ver se a gente conseguir. Depois a gente pode só comentar um pouquinho, né, em algum momento, porque isso, assim, é o que eu tinha proposto logo no comecinho do curso, da gente trocar essas dicas, né, também. E esse filme também é bárbaro, ele é muito legal. Também tem essa transformação, né? Muito, ele lembra alguma coisa dele. Não tem essa história bonita do Japão, mas tem uma história muito divertida, com humor também, né? Bem mais comédia, né? Quase comédia, né? Assim, mas não deixa de ser intenso e sério, né? Um assunto muito sério, bem lembrado. Já vi o grupo também. Tem uma série. Oi. Eu vou sair no Fala. Tem uma série também, tem no Netflix essa, tinha pelo menos até pouco tempo, que chama Grace Franklin, que também fala um pouco dessas questões de amor e da metanoia, né? Eu não vou dar muitas revelações sobre o enredo, mas sobre duas mulheres que elas se odeiam e elas têm que morar juntas porque os maridos delas, eles
se assumem homossexuais e eles assumem um relacionamento que eles tinham extraconjugal há anos. Então, os dois vão morar juntos e elas vão morar juntas na casa de praia. As duas são uma da outra, né? Primeira temporada e a segunda, acho que são ótimos. Depois, já nem tanto, mas assim, é um filme não, uma série, quem não viu, veja. A Grace and Frank também, acho que traz bastante isso, a questão do envelhecimento também, dessa outra etapa da vida, metanoia, né, Irene? Esse você também, você conhece, a Grace and Frank? Sim. Muito bom, né? Então tá. Mas, olha, eu queria agradecer a Silvana o convite, é muito, muito bom estar aqui com vocês. E eu estou aqui, né? Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, agradeço a participação de todos. Acho que a gente pode ficar por aqui, já que eu não deixei espaço nem para vocês beberem água. Obrigada, Irene. Queria agradecer, então, também você, a sua presença, a sua aula, e de todo mundo também, tá bom? Então, podemos encerrar, né? Meninas, só uma coisinha. Sim. Vocês podem repetir o nome do filme que a Cíntia falou agora há pouco? Como chama? Vem no chat, não dá para você escrever? Será com o computador? E Fred. E Fred. 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 Elza e Fred. O nome deles, Elza e Fred. Elza e Fred. Obrigada, viu? Tá bom. Tá, gente. Então, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima semana. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Irene. Tchau, tchau. Tchau, Irene. Obrigada. Viu? Tchau.